Esse carinha aqui vocês já conhecem muito bem, é o Chevrolet Onix. Bom, ele passou por maus bocados no ano passado, mas retomou um pouco das vendas para esse ano. Será que esse carinha aqui tem fôlego para voltar à liderança? É o que a gente vai ver em mais um Mob Alta Avalia. E claro, antes de mais nada, não se esqueça aí de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, compartilhar esse vídeo com a galera e curtir também para motivar a gente a fazer mais e mais conteúdos desse tipo. O Onix está na segunda geração. No ano passado ele sofreu um pouco no mercado por falta de matérias-primas, então ele ficou um pouco longe das concessionárias e aí perdeu a liderança nos emplacamentos para a Fiat Strada e alguns outros modelos. Além da Fiat Strada, nesse ano, ele vai ter a concorrência de hatches renovados e de um hatch inédito. Nós já temos o Yaris hatch renovado, nós teremos ainda Volkswagen Polo e Hyundai HB20 renovados esse ano e a estreia do inédito City hatch para concorrer com o Chevrolet Onix hatch. Será que ele tem fôlego para aguentar a estrada e a companhia desses hatches? É o que a gente vai ver aqui na avaliação e a gente vai começar contando tudo sobre o carro. O visual desse carinha aqui todo mundo já conhece, né? Mas a gente vai passar alguns pontos para vocês observarem alguns detalhes. Bom, os faróis aqui têm luzes halógenas, mas tem projetores, o que é bem legal e ajuda bastante na iluminação quando você está dirigindo. Aqui embaixo, o DRL vem no lugar dos faróis de neblina. Bom, isso aqui é uma coisa que eu não gosto muito, prefiro os faróis de neblina convencionais, mas ele paga bem aqui com o DRL aqui embaixo. Agora a gente vai falar ali da lateral. Bom, e aqui na lateral a gente percebe como a silhueta do Onix é bem fluida, né? Com linhas marcantes aqui na lateral que deixa o visual bem bonito. E ainda tem a ajuda dessas rodas aqui de liga leve de 16 polegadas que tem um acabamento bem legal e deixa o carro com um visual mais esportivo. Bom, agora a gente vai falar ali da traseira. Bom, a traseira aqui me lembra muito o Cruze Sport 6 da primeira geração, não sei vocês, mas me lembra muito com essa tampa lisa aqui e essas lanternas com esse visual. As lanternas aqui tem guias de LED, como vocês podem ver que estão acesas aí. E aqui no porta-malas, um ponto não tão positivo. Nós temos só 275 litros de compartimento. Ele é menor do que o dos concorrentes que já partem aí dos 300 e um pouquinho mais, 300 litros ou um pouquinho mais. Mas uma coisa bem interessante aqui no Onix é que ele tem essa espécie de tapete de borracha aqui que não deixa sujar o carpete. Então, qualquer coisa que você carrega aqui que pode sujar o porta-malas, aqui o compartimento, você consegue fazer uma limpeza bem mais rápida e fácil por conta desse tapetão aqui. Bom, se a gente já contou aqui tudo do lado de fora, bora lá para dentro conhecer o Onix. Já vamos falar do espaço interno aqui para os ocupantes da segunda fileira. Bom, o banco da frente está ajustado para uma pessoa de 1,87, que é a minha altura. Sobram aqui 3 dedos para os joelhos e para a cabeça uns 2 dedos aqui. Para uma pessoa que tem a estatura parecida com a minha, o espaço é um pouco limitado, mas para quem é menor, o espaço aqui cumpre o que promete e consegue levar uma pessoa confortavelmente. Tanto aqui quanto nesse encosto aqui, atrás do banco do passageiro da frente. Aqui no meio, no máximo uma criança. Com o encosto aqui mais saliente, ele não apoia tão bem as costas. E aqui o túnel é alto, túnel central, e essa parte do apoia-braço vem bastante aqui para trás na segunda fileira e não deixa apoiar bem o pé, né? Um pé que nem o meu. Meu pé é tamanho 40, ele não encaixa aqui no meio, então vai ter que dividir espaço aqui com os outros passageiros, não consegue levar uma pessoa de uma estatura maior confortavelmente aqui no meio. Então a gente está falando de um carro basicamente de 2 lugares aqui atrás, que tem um acabamento bem legal aqui e até um porta-revistas aqui atrás do banco do passageiro. Bom, você já conheceu tudo aqui atrás, bora ali para frente conhecer e ver como o motorista vai. Vamos lá. E já vamos ligar aqui o carro para a gente ver como ele fica todo aceso aqui para a gente falar mais desse interior. Bom, como a gente vê aqui, o acabamento interno é bem simples. Aqui em cima, a gente fala só
de plástico rígido. Essa parte aqui, essa faixa, é meio caramelo, meio bronze, mas essa faixa texturizada dá uma amenizada aqui nessa simplicidade do interior. Porém, segue em plástico e poderia ser um pouquinho melhor acabado, com uma faixa macio toque, por exemplo, para justificar o valor aí, né? Que a gente está falando de um carro de mais de 100 mil reais. A coluna de direção, isso aqui é um ponto positivo. Ela tem ajuste de altura e profundidade. Porém, como vocês verem aqui, ela cai diretamente. E além disso, o acionamento dela, para desengatilhar e engatilhar, é bem duro. Então, fica esse ponto negativo para essa parte. Bom, nós temos aqui o painel de instrumentos, que é analógico, é bem simples, mas ele tem uma tela pequena aqui de 3,5 polegadas para o computador de bordo. O ponto positivo aqui é que ele é multifunções, então você consegue aqui pelos comandos do volante ir mudando as telas e ver como está a velocidade do carro, no caso, né, que é o mais usual, consumo, autonomia e várias outras informações. Aqui o banco, ele é bem confortável e essas partes laterais, elas deixam o motorista numa posição confortável para dirigir. Porém, todo o ajuste dele, tanto de profundidade quanto de altura, é manual. E é um outro ponto negativo, pensando no valor do carro, como eu disse, de mais de 100 mil. Então a gente poderia ter um ajuste de altura elétrico, por exemplo, para ser um ajuste mais milimétrico e deixar numa posição ainda mais confortável para o motorista guiar. Mas ao centro nós temos o ponto X, né, o ponto-chave aqui do interior do Onix Hatch, a central multimídia. Bom, a MyLink de 8 polegadas ela é compatível com Android Auto, Apple CarPlay sem fio. E isso já é um baita de um ponto positivo. E ela ainda tem Wi-Fi nativo, que pode conectar até 7 celulares, por exemplo. E ela é uma central bem intuitiva, ela é bem facinha de mexer, ela é muito rápida, então é uma central que ela não dá nenhum tipo de estresse, né? Porque você não clica e demora para arrumar uma função. Então você vai clicando, ela já vai acionando bem rapidinho. Então é uma central muito fácil de mexer e é uma das melhores, assim, uma das que eu mais gostei até hoje. Mas aqui abaixo a gente tem um ar-condicionado que é digital e automático e ele pode ser comandado tanto aqui embaixo nos botões quanto aqui em cima na central multimídia. E para finalizar, a gente tem aqui o carregador por indução. O compartimento dele não é tão favorável, porque ele não tem as laterais fixas para não deixar o seu ar correr. Então, dependendo da curva que você faz, o seu ar acaba tombando um pouco e sai dessa área de conexão para fazer o carregamento. Mas mesmo assim é um item bem interessante que ainda tem uma superfície emborrachada aí para dar uma seguradinha a mais quando possível e manter o seu ar carregando. Bom, o acabamento interno aqui dos bancos é legal, embora o banco não tenha ajuste aqui no encosto, né? O banco inteiriço, isso é um ponto um pouco negativo, porque você não consegue ajustar aqui para a altura da sua cabeça. Então o banco é inteiriço, mas ele tem um acabamento bem legal, que faltou aqui no descansa-braço, que é todo de plástico. Bom, se a gente já conheceu o interior aqui, agora só falta a gente dar uma voltinha com o Onix para a gente saber como ele é rodando. Bora lá? Bom, galera, agora a gente vai dar nossa famosa voltinha aqui para conhecer como é o Onix agora rodando. Bom, já vamos começar falando de um ponto muito positivo aqui da cabine, é que ela tem uma vedação de ruído muito boa. Então, ruído externo a gente ouve muito pouco. Porém, tem sempre um porém, né? O motor 3 cilindros ele vibra muito e acaba vibrando muito aqui dentro da cabine. Então, assim, quando você está dirigindo em curtas distâncias, é bem tranquilo, porque você sente pouco. Mas quando você enfrenta um congestionamento, por exemplo, já é mais complicado, porque chega uma hora que começa a cansar, começa a ficar cansativo aquela vibração do motor o tempo todo ali. Como a gente está rodando aqui e tem essas imperfeições da rua que são normais, então o carro chacoalha, a gente não sente tanto. Mas quando a gente dá uma paradinha no carro, a gente vê o motor vibrando bem legal mesmo. E isso é uma coisa, como eu disse, que se torna cansativa. Bom,
Aproveitando, né, que a gente já está falando do motor, o motor é bem espertinho. Esse é um lado muito positivo nele. Embora ele vibre, ele é um motor bem espertinho. Então ele reage bem nas acelerações e retomadas de velocidade. A única coisa assim que eu senti, que eu achei um pouco estranho, é que às vezes a gente acelera o carro e ele demora um pouco para desenvolver, né, para mostrar o seu desempenho. E aí do nada vem todo aquele torque, aquela potência assim, como se fosse algum delayzinho, que é evidentemente a falta aí da injeção direta. A injeção direta, além dela melhorar o consumo, que é uma coisa que a gente já vai falar, ela torna o desempenho do carro melhor, já que a injeção é direta, né? A gente já está falando, o próprio nome já diz. Então a injeção direta de combustível, ela melhora o desempenho do carro. Como esse carro aqui não tem, a gente sente um pouco de falta nessas questões aí, dessas retomadas, dessas acelerações mais fortes aí para sair de uma situação mais embaraçosa do trânsito. Então o carro demora um pouco para desenvolver e depois ele entrega tudo de uma vez como se fosse um delay. Tanto que vocês podem até ver aí na tela os dados, né, das especificações aí de aceleração e velocidade máxima. Esse carro ele acelera só 0,8 segundo mais rápido do que o irmão dele, o primo, na verdade, o Tracker, né? Que é um SUV, é um carro mais pesado. Então, essa falta da injeção direta, ela prejudica o desempenho do motor ao ponto de ele ter um desempenho bem parecido com o do Tracker, que é um carro maior e mais pesado. Então, eu senti que faltou um pouco. Nesse quesito, faltou a injeção direta. O ponto positivo de não ter injeção direta é que a manutenção do carro fica de fato mais barata. Então a gente perde aqui, mas ganha um pouco em outros quesitos. Um outro ponto interessante aqui para a gente dirigir o Onix é que o aro do volante é bem estreito, então a gente consegue ter uma pegada bem melhor aqui para dirigir o carro e torna mais seguro, né? A gente sente que o carro está mais na mão. Além disso, ele tem uma base chata aqui embaixo, então é uma pegada mais esportiva mesmo. A gente já falou de um pouco de esportividade fora do carro e aqui dentro a gente tem esse mimo aqui que dá essa sensação de estar em um carro mais esportivo. E esse ponto ajuda bastante na dinâmica de condução, né? A gente sente o carro na mão, então fica mais fácil da gente conduzir, da gente se sentir mais seguro dirigindo o Onix. Além disso, a direção dele é elétrica e elétrica progressiva. Então a gente tem um carro que ele tem a direção bem levinha, mas que responde bem rápido aos comandos. Então não tem aquele delayzinho de quando você vira o volante, ele demora um pouco, né, para responder. Então é um volante que responde muito rápido e além de ser leve para fazer manobras no dia a dia, ele começa a ficar um pouquinho mais pesado quando você pega uma velocidade mais alta. Então ele é um carro que mantém você com aquela sensação de segurança, de que o carro não está flutuando, né? Como a gente sente em alguns outros modelos. As suspensões é do tipo McPherson na frente, independente, né? E lá atrás é eixo de torção, que é mais comum. É uma suspensão bem dura. Para dirigir no dia a dia, se torna bem cansativo, porque o carro, todas as imperfeições, buracos, valetas, você vai sentir o máximo aqui dentro da cabine. Mas para dirigir na estrada, quando você está dirigindo uma velocidade média um pouco mais alta, é um carro bem gostoso de dirigir. Porque com a suspensão mais rígida, ele arrasta menos a carroceria. Então ele te dá uma dinâmica de condução mais interessante para a estrada, por conta da estabilidade, né? O carro tem uma aerodinâmica boa e ele é bem estável, então ele fica mais colado no chão por conta da suspensão não ser molengona. Só fica devendo para dentro da cidade, que qualquer chacoalhão a gente sente aqui dentro da cabine. Um ponto interessante é que aqui a gente tem um câmbio que é automático de 6 marchas. É um câmbio bem confortável e as trocas dele de marcha são bem sutis. Além disso, você pode fazer um acionamento aqui na própria alavanca, um acionamento manual de marcha, mas aí você tem que jogar para L e aí você faz esse acionamento para decidir qual marcha você vai usar. Às vezes você está descendo uma serra, você precisa de uma marcha um pouco mais baixa e você acha que o câmbio automático não vai respeitar esse seu limite, então você vai lá e consegue fazer esse acionamento, engatar a primeira marcha, por exemplo, e descer a serra em primeira. Então esse é um ponto interessante aqui do câmbio do Onix. E lembra que a gente falou lá atrás da injeção direta, que ela prejudica um pouco o desempenho e também o consumo? Bom, vamos voltar a falar de consumo agora. O consumo do Onix é bom, mas poderia ser melhor, principalmente com gasolina. Vocês podem ver os dados aí na tela. Se o carro fosse equipado, se o motor tivesse injeção direta, a gente poderia ter um desempenho ainda melhor, uma eficiência ainda melhor do motor, que não é o caso aqui. Então, essa parte da injeção direta a gente sente falta não só no desempenho, mas também na eficiência, né? Se a gente tivesse um motor aqui com injeção direta, seria um pouco melhor. Mas é aquilo, a gente teria uma manutenção um pouco mais cara. Aí vai do que você prefere, gastar um pouco mais e ter um carro com uma resposta mais rápida e mais eficiente, ou deixar isso de lado
e aceitar aí esse consumo e essa entrega de potência. Já esquecendo, mas uma coisa que eu também não gostei muito é que, bom, o carro não tem embreagem, né? Então a gente mantém sempre o pé esquerdo apoiado em algum lugar. No caso do Onix, falta um pouco de cuidado em relação ao apoio do pé. O apoio do pé é pequeno e mal cabe o meu pé. Tem um pé tamanho 40. Então eu não consigo encontrar uma posição confortável para dirigir muitas vezes. Quando eu estou dirigindo em longas distâncias, por exemplo, o trajeto se torna mais cansativo porque eu vou o tempo todo praticamente com a perna torta. Um carro que entrega poucos auxílios ao motorista. Nós temos o alerta de ponto cego aqui, que é muito bom e é bem eficiente. Nós temos sensores dianteiro e traseiro para estacionar, mas ainda falta mais coisas, assim, coisas que a gente já vê em alguns concorrentes, como uma frenagem autônoma de emergência, por exemplo, que é bem interessante, e até o alerta de evasão de faixa, né? Com ação ou não, né? Com o carro fazendo a correção ou não, mas que já seria muito interessante se a gente já tivesse esse sistema aqui, mesmo que fosse com alerta visual e sonoro, porque para um carro de 100 mil reais, a gente poderia ter um pacote um pouquinho mais robusto, né? Um pacote um pouquinho mais encorpado desses itens, desses auxílios ao motorista, para justificar o preço que cobra. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Acha que o Onix consegue recuperar a liderança aí de emplacamentos? Bom, agora além de ter a rival, né, Fiat Strada, ele ainda terá os concorrentes renovados, né, como a gente já disse, Yaris, Hyundai HB20 e Volkswagen Polo serão todos renovados. E a gente ainda vai ter o inédito Honda City para concorrer com o Onix, para perturbar o Onix. Bom, vocês acham que ele tem fôlego aí para retomar a liderança? Já deixa aí nos comentários que a gente vai estar debatendo, a gente vai estar conversando. Prometo responder vocês. A minha opinião é que sim, ele vai retomar a ponta da tabela. O motivo é simples. O Onix já é um carro que caiu nas graças dos brasileiros. Ele já está há muito tempo no mercado e há muito tempo com um volume de vendas bem alto, bem alarmante. Então é um carro que ele já tem um histórico, né? Ele é um carro que já tem a confiança da população. Se a gente olhar os concorrentes são ainda mais caros nas versões intermediária e até de entrada, como vocês podem ver no link que está aqui embaixo. Então a gente vai ver Yaris e Honda City principalmente bem mais caros, o Polo na versão intermediária mais caro, e aí o Onix acaba concorrendo só com HB20, e com base no preço dos concorrentes, eu acho que ele consegue sim recuperar a ponta da tabela e se consagrar como queridinho dos brasileiros nas lojas. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mais um Mob Alta Avalia vai acabando. Peço para vocês compartilharem esse vídeo aí, curtir, comentar, ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo que a Mob Auto faz. Bom, pessoal, mais um Mob Alta Avalia vai ficando por aqui. Agradeço muito a audiência de vocês. Valeu!